Vamos lá, vamos orar para iniciar o nosso curso de formação de conselheiros de embaixador do Rei, a turma 2 de 2025. E vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos reunidos para tratar do teu reino, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que separou esse tempo para aprender um pouco mais da tua palavra e transmitir essa palavra através da organização Embaixadores do Rei. Obrigado por nos dar essa oportunidade. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, para os conselheiros que conectaram um pouco depois, eu sou Wellington Borges, apesar de aparecer aí no nome, na tela Jairo Peixoto, estamos utilizando o login do nosso secretário nacional dos homens e vamos utilizar no decorrer das nossas falas. Nós enviamos para o e-mail de cada conselheiro o login, o nome de usuário, né, login, e a senha provisória que o irmão, a irmã podem alterar quando forem fazer o primeiro acesso ou qualquer acesso. Essa reunião de hoje, eu vou compartilhar a tela e ela vai ser um bate-papo a respeito da plataforma e a respeito do nosso curso. E o que eu vou falar aqui, eu vou publicar lá na nossa plataforma depois, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela e vou fazer um breve resumo de como será o nosso curso. E depois disso, eu vou abrir para perguntas, mas não tem problema nenhum se durante a minha fala algum irmão tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, tanto em relação ao acesso à plataforma, como no curso, no decorrer do curso, o irmão pode falar, pode pedir a palavra e a gente vai sanando as dúvidas, as curiosidades que aparecerem, tá ok? Vamos lá. Eu vou sair aqui do login da nossa plataforma, que aí a gente já consegue ir desde o início, certo? Vocês receberam esse endereço, deserpc.deserplanaltocentral.com.br. E após realizar o login, quando a gente entra nessa página, estão visualizando aí, irmãos? Todos conseguem ver? Está aparecendo aí para vocês? Sim. Sim, Sim, sim. E aí ela cai nessa tela inicial, com o painel, linha do tempo e o calendário aqui embaixo. Alguns irmãos já me perguntaram durante o dia como acessar o curso. Então, se for a sua dúvida, só clicar aqui em página inicial. Na página inicial, na minha senha, aparecem dois cursos. O que é o curso passado, que nós finalizamos em janeiro de 2025, e o curso dos irmãos, que é o curso atual, por isso 25.2, que é a turma 2 de 2025. Então, no login dos irmãos, provavelmente só vai aparecer esse curso. A gente clica nele e ele vai entrar nessa tela, Curso Integrado de Conselheiros de Embaixadores do Rei. Os irmãos irão perceber, espero que assim esteja, que os demais módulos ainda estão ocultos ou bloqueados para os irmãos. Então, se alguns tentarem clicar nos demais módulos, nós temos módulos, além do módulo 1 que está liberado, 2. Vou só para os irmãos terem uma visão aqui, né? Mas depois eu volto, ó. O módulo 1, estrutura da organização é R. Depois, o módulo 2, liderança. O módulo 3, psicossocial. O módulo 4, os batistas e os embaixadores. E no módulo 5, que não é um módulo de conteúdo, é o projeto missionário, que é a apresentação do trabalho final dos irmãos. Então, cada módulo vai se dividir em alguns capítulos ou aulas. Quem teve um tempo de acessar hoje pode perceber que são 3 aulas no módulo 1. E dentro dessas aulas, aí nós temos subtemas.
ou para ficar mais claro, né, vamos chamar de aula e capítulos. Então, na aula um nós temos o capítulo Quem são os embaixadores do rei, texto, imagem e alguns nós vamos ter vídeo. Depois, o capítulo 2 na aula um como organizar e manter uma embaixada. O 2.1 complementa com as sugestões de cronograma de cada reunião da embaixada. Capítulo 3 a importância da organização Embaixadores do Rei. E o capítulo 4 a sala dos embaixadores do rei. Então, passar rapidamente, mas isso é material de leitura dos irmãos. Eu queria chegar no item 1.3, ou seja, a aula 3 no módulo 1. Na aula 3, os irmãos podem perceber que no capítulo 2, nós temos diversos vídeos. Então, cada subtema dentro do capítulo 2 são vídeos relacionados aos postos da organização Embaixadores do Rei. Inclusive, está faltando o vídeo da tarefa 10. Ele será anexado aí nos próximos dias. Mas, conselheiro, eu já passei por esse módulo, eu já fiz a prova, não tem problema nenhum, não vai precisar voltar, mas para fins didáticos e para fins de material de pesquisa. Agora vamos voltar lá na parte inicial do nosso curso. Vou voltar aqui para a tela inicial, só já vi que tem mais 5 pessoas se conectaram depois do nosso início, mas só para perguntar para os irmãos. Essa parte inicial de login, entrar no curso e ter acesso ao módulo um até aqui está tranquilo? Algum irmão teve dificuldade? Algum irmão quer fazer alguma pergunta? Oi, Sidney. Boa noite, Sidney. Pode perguntar. Boa noite, graças e paz. Amém. É, aqui está tudo ok. Eu entendi bem aqui a dinâmica da página aqui do curso, só que ele aparece para mim no módulo um, aula 1.1, trancada ainda, né? Ah, ótima pergunta. Bom que eu ia passar batido por isso. Por que que o Sidney não consegue acessar a aula um? Porque nós temos tarefas obrigatórias nesse nosso curso. E a primeira tarefa obrigatória é participar do fórum de boas-vindas. A tela voltou aí, Sidney. Então, quando o irmão clica no curso, Entendi. e quem conectou de manhã não tinha esse limitador, porque eu continuei a configuração durante o dia, era para teste mesmo. Então, vai clicar aqui no boas-vindas e só depois de responder ou o fórum de boas-vindas ou o último comentário do colega lá embaixo, aí que vai liberar o capítulo um do módulo um. Tranquilo, irmão? Ok, entendido. Então, o decorrer do curso vai ser exatamente assim. A cada atividade, para ela ser liberada, claro, é um dos limitadores, é a conclusão da atividade anterior. Então, a primeira atividade é o fórum, e depois disso, os 3 capítulos, as 3 aulas, desculpa, e ao final, a prova do módulo um. Quando chegar no módulo 2 vai ser prova novamente, conselheiro? Não necessariamente. Então, cada módulo tem o seu tipo de atividade. Pode ser um envio de um material, de um áudio, de um vídeo, mas eu queria adiantar para os irmãos que esse curso ele não é um curso extenso, pesado em relação a conteúdo, a trabalho, em envio de trabalho, de atividades, não. É um curso pensado de uma maneira mais leve mesmo, no sentido de atividades, de tomar conhecimento e os irmãos aplicarem na prática, que daqui a pouco eu vou explicar a respeito do estágio e do trabalho final. Então, sendo assim, as atividades, como os irmãos perceberam também, aqueles que já fizeram a prova do módulo um, é bem simples, é uma prova mais fácil, é uma prova que pode ser feita de consulta, não tem problema nenhum você minimizar uma tela e
pesquisar lá no conteúdo, ou você gerar o PDF de cada capítulo, de cada aula e consultar. A ideia é essa mesmo, é algo mais leve e mais tranquilo. E as outras atividades não serão diferentes. O material está aí para os irmãos terem acesso, os irmãos salvarem e as atividades são de aprendizado. Os irmãos que participaram do nosso curso CICE 2024/25, alguns já conectaram, aí eu fiz o convite para eles falarem, e aí eu vou finalizando essa parte, eu já passo para os irmãos e a gente volta para a plataforma, tá? E aí será uma experiência bacana também. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a tela do Fórum de Boas-Vindas. Então, nós colocamos aqui o mesmo texto que os irmãos. Oi, vamos lá, desculpa. Fechei o áudio aqui. Voltando. Lá no fórum, o fórum de apresentação, boas-vindas aos nossos egressos, aos nossos cursistas, e depois a oportunidade de cada um se apresentar aqui. Vou dar um exemplo, o primeiro que se apresentou, Renan Matos de Oliveira. A gente pediu para cada um escrever em poucas palavras sua experiência com embaixadores do rei ou com missões durante sua vida cristã. E o irmão Renan respondeu: foi uma experiência maravilhosa. Com a embaixada, eu fui abandonando práticas erradas que eu fazia, e cada acampamento que eu passava eu dizia: eu preciso parar de fazer isso e isso. Ou, Senhor, me perdoe por essas práticas. Ou, Senhor, eu tento, mas está difícil. E assim eu ficava cada vez mais edificado. Na embaixada eu também aprendi a evangelizar. Eu tinha timidez e hoje não mais. Ainda me trava um pouco, mas não é como antes. Com certeza eu só tenho a agradecer à organização Embaixadores do Rei. Irmãos, é exatamente isso. E a organização Embaixadores do Rei, ela tem, dentre diversas bênçãos e trabalhos de edificação cristã, o que o irmão escreveu. É uma organização que serve de laboratório para os meninos, para os jovens, para os conselheiros, e esse laboratório tem preparado, tem formado muitos irmãos, muitos missionários, muitos pastores, muitos líderes do povo batista, muitos líderes do reino do Senhor. E esse fórum inicial, a ideia era essa apresentação. Eu vou falar rapidamente do nosso cronograma e do andamento do nosso curso. Aí eu vou passar a palavra para os dois irmãos que eu convidei que fizeram o curso CICER, que significa Curso Integrado de Conselheiro de Embaixadores do Rei. Alguns estados chamam de curso intensivo, né? Mas, como o nosso não será o curso de apenas uma semana, são 5 semanas de curso, e depois do estágio, então, esse curso de formação, a sigla CICE, a gente define como curso integrado de conselheiros de embaixador do rei, fazendo essa integração entre a parte teórica e a parte prática, e fazendo principalmente a ligação entre o trabalho missionário, mesmo antes de ler a postagem do irmão, se encaixou com o que estamos comentando aqui. Vou voltar para a nossa tela. E vou, depois do Fórum de Boas-Vindas, nós temos os avisos. No aviso aqui não tem nenhuma parte de comentar, de responder o fórum, não. E eu vou atualizando esses avisos de acordo com o andamento do nosso curso. Então, hoje é a apresentação do curso, como está ocorrendo, e apareceu como segunda opção, início como segundo item, início das 20 horas de estágio obrigatório, entre o dia 17 e o dia 24/3. Mas como assim, conselheiro? Nós vamos iniciar o nosso curso e já pode começar o estágio? Pode sim, foi uma sugestão dos nossos egressos, dos nossos cursistas do CICE passado. Porque quando finaliza o curso,
como palestra no dia 22 ou como início da apresentação final no dia 23/4, por vezes os conselheiros recém-formados estão ansiosos, né? Wellington, cadê meu certificado? Wellington, cadê minha carteirinha? Conselheiro Wellington, ainda não recebi o meu certificado. Não, irmãos, ainda falta a declaração de estágio. Então, para não terminar todo o curso e depois começar o estágio, eu já começo explicando para os irmãos que nós temos 20 horas de estágio obrigatório nesse nosso curso. O irmão vai procurar uma embaixada padrão no seu estado, no seu município, para o irmão realizar o mínimo de 5 visitas, 4 horas aula para cada visita. E nesse estágio, conselheiro Ed, o que que eu vou fazer? Eu vou conduzir a embaixada, eu vou fazer a gincana, eu vou puxar o cerimonial das bandeiras? Não, é uma visita e aí fica entre o combinado entre o irmão e a irmã, ou a irmã e o conselheiro líder e o conselheiro responsável por aquela embaixada. O irmão pode apenas participar e anotar, gravar tudo que o irmão achar relevante. Então, esse estágio é no sentido do irmão, da irmã, dos aspirantes a conselheiros conhecerem o trabalho de embaixador do rei nas embaixadas padrão. Como assim embaixada padrão, conselheiro Hélio? Essa embaixada será indicada por esse coordenador que vos fala. Então, se você participa da embaixada, como temos irmãos aqui do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo, você vai me mandar uma mensagem, eu vou fazer a consulta ao coordenador do departamento convencional, do departamento estadual, da onde o irmão congrega, e o coordenador de lá vai indicar uma embaixada. Por que isso? Porque por algumas vezes, em alguns anos de estágio, ocorria visita numa embaixada, entre aspas, fora do padrão. Então, o novo conselheiro chegava falando assim, um exemplo bem direto. Aprendi que tem que colocar os meninos para pagar a flexão do começo ao início da embaixada. Não, negativo, irmão. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, não pode ter imposição de castigo físico. Então, no caso da flexão, da atividade física, impositiva, do famoso pagar 10, a única exceção é se o conselheiro fizer essa atividade junto com embaixadores, e não como castigo, e sim como uma atividade com explicação para essa atividade no final, certo? Então tem que ter a aplicação bíblica, certo? Não é simplesmente uma aplicação, como o nome diz, física. Fecha parênteses, nós indicamos essas embaixadas e o irmão visita, o irmão participa do estágio, no mínimo 5 visitas. Mas, conselheiro Wellington, a embaixada que eu congrego já é padrão. A embaixada que eu participo já é referência no município que eu moro, na cidade, no estado. Muito bom. Parabéns, irmão. Mas o irmão vai visitar outras embaixadas, exatamente para o irmão conhecer o trabalho edificante do Ministério Embaixadores do Rei em outras igrejas. Tem exceção? Tem. No curso passado tinha um município, se não me engano, na Bahia, que a embaixada mais próxima era a 350 quilômetros daquele município. Então, naquele caso específico, nós autorizamos ao estágio ocorrer na única igreja daquele município que possuía uma embaixada. Dito isto, nós explicamos a parte do estágio obrigatório, 4 horas para cada visita, o mínimo de 5 visitas para completar as 20 horas. E mais um ponto, vou colocar tudo isso na plataforma, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Mais um ponto relevante a se destacar é que não seja 5 visitas na mesma embaixada, 5 estágios na mesma igreja. Tem que ser o mínimo de 2 igrejas, 2 embaixadas nesse total de 5 visitas. 3 em uma, 2 em outra, mas a nossa recomendação é que seja o máximo de 2. Então, 2 visitas em uma igreja, 2 em outra, e
uma ou duas para fechar cinco. Mas, conselheiro Wellington, eu gostei tanto que eu prefiro fazer 10 visitas. Amém. Esse é o nosso objetivo também, que mesmo ao concluir o curso de conselheiro, que o irmão, que a irmã possa separar na sua agenda pelo menos duas, três vezes por ano uma visita a outras embaixadas. Isso tende a acrescentar muito no nosso ministério com embaixadores do rei, certo? Vou voltar aqui para o cronograma. Pergunta. Opa, pode Posso perguntar. perguntar? Pode, Raquel, boa É, noite. boa noite. Mas uma dessas igrejas pode ser a minha ou eu tenho que necessariamente ir em duas outras? Vamos lá. São o máximo de duas visitas em uma embaixada, né? Em uma igreja. Então, fez duas visitas na Igreja Batista. é, Como é que é o nome da igreja que eu pensei aqui? Samambaia, Betsaida, Igreja Batista Betsaida. Depois fez outra visita na Terceira Igreja Batista de Planaltina. Fez duas e duas, quatro. A terceira visita pode ser na embaixada da irmã? A recomendação é que seja numa diferente, mas para cumprir os critérios, essa última ou uma dessas cinco poderia, tá bom? Mas por que que essa recomendação, conselheiro Hélio? Porque a embaixada da irmã, a embaixada do irmão, a igreja do irmão, o irmão terá a oportunidade de continuar visitando e participando até o fim, completar a sua carreira, né? Ou seja, até o fim da vida de cada um. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Esperamos. Geralmente, quem começa nesse ministério é um caminho sem volta. E, sendo assim, a nossa recomendação, irmã, é que sejam embaixadas diferentes da igreja da irmã, tá? Mas tem exceções. O Enzo levantou a mão para perguntar. Desculpa, foi Ok, respondido, obrigada. Raquel? Ou tem mais alguma Sim, dúvida? obrigada. Enzo levantou a mão, pode perguntar. Conselheiro, eu sou aqui do Distrito Federal, então o senhor é que vai indicar as embaixadas nas quais eu vou fazer estágio, né? Isso, muito bem. Pode me mandar Aí uma como é que... mensagem ao final Ah, dessa, entendi. dessa reunião, dessa nossa conversa de hoje. E aí eu vou passar uma lista. Como eu Uhum. sei que a igreja que o irmão congrega é no Bandeirante, então eu vou procurar passar três a cinco opções de igreja num raio mais próximo à igreja no Bandeirante, que não é PIB Bandeirante. É a Igreja Batista Novo dia. Novo Dia, Igreja Batista Novo Dia. Daqui até o final do curso eu vou aprender, vou anotar aqui, Novo Dia, Enzo. Então, eu vou indicar ali, não os irmãos que estão de outros estados, tá? Não vou indicar por ser o coordenador do curso, mas vou indicar porque eu acumulo a função de coordenador dos embaixadores do Rei aqui do Distrito Federal, tá? Mas temos um coordenador de DAER da região metropolitana, que hoje é o conselheiro Fernando da PIB Guará, viu, Enzo? Então, pode ser indicação minha ou pode ser indicação do conselheiro Fernando também da PIB Guará. Ok. Mais alguma dúvida nesse ponto do estágio, nessa parte do inicial do nosso curso, pessoal? Acho que não. Então vamos lá, eu vou aproveitar a oportunidade agora. Eu convidei dois conselheiros recém-formados que terminaram o curso em janeiro de 2025 para compartilharem com os irmãos rapidamente, dizer como foi o curso, qual a importância desse curso na vida de cada irmão e a experiência, o testemunho com os embaixadores do rei. Eu deixo livre os irmãos que vão compartilhar, falar um pouco. Deixa eu ver aqui na lista de participantes se os irmãos que eu convidei já estão presentes. Se alguém tiver, pode pedir a palavra aí. Vamos lá, pastor. Deixa eu abrir aqui. O do Edson. Pastor Edson, está conectado? Já estou na área, viu? Boa noite a Opa! todos. Boa noite, pastor. Então, passa a palavra primeiro para o pastor Edson.
Pronto, maravilha. Gente, boa noite a todo mundo que está na sala. É, Sejam todos bem-vindos. Vou dizer que realmente, vou começar dizendo assim, ó, o curso aparenta ser simples, mas é simples, realmente é muito simples, muito simples. Porém, a metodologia, a didática, a interação que o Wellington tem de responder os e-mails, de responder os irmãos no grupo é assim, ó, fenomenal. É muitas cabeças para uma pessoa só. Mas assim, é muito bom. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu estou aqui. Quando eu comecei a fazer o curso, eu tinha saído do Sétimo Sal, que é o encontro que aconteceu aqui em Alagoas e Maceió, e o Wellington foi um dos preletores. E o meu contato com a embaixada, com embaixadores, foi há mais de 15 anos atrás, por um livro do manual. E o meu sonho era implantar uma embaixada na minha cidade, que é Arapiraca, a segunda cidade maior do estado. Só que passou o tempo e isso não aconteceu. Então aquele sonho foi um pouquinho ficando guardado lá na gaveta. No ano de 2024, eu participei de congresso em Maceió, do Sétimo Sal, e o Herta está falando dos eleitores. Antes de terminar o congresso, aí anunciou que ia ter um encontro para uma formação tal de embaixadores do rei. Aí lá vai eu imaginar, eu disse, meu Deus do céu, quantos anos se passaram, eu conhecer o Wellington, conhecer essa galera, fazer conexão com tanta gente e agora ter a possibilidade de fazer um curso. Não, é muita loucura. Isso foi no sábado, aí abriu as inscrições, fiquei no pé do Wellington, Wellington, já me inscrevi, Wellington, já fiz isso. Terminou o encontro, o Elton viajou, disse, Elton, já fiz isso, isso, isso. Quando é que começa? Quando começou o curso, abriu as aulas, eu já com aquela sede de informação, eu acho que em um dia eu zerei o primeiro módulo. Aí depois eu vim no grupo, gente, vamos com calma, porque se todo mundo fala assim, não vai dar 2 semanas. Mas assim, foi muito bom, é muito empolgante, você vê a necessidade, você vê a simplicidade, você vê a didática do conteúdo e você vê a urgência que era bom que toda igreja evangélica tivesse uma embaixada, que não fosse só voltada para a questão da igreja batista. Era bom que toda igreja tivesse, porque gera a questão de não é somente a questão não é somente a questão espiritual, mas trabalha a questão emocional, trabalha um pouco da questão psicossocial em si, o desenvolvimento da criança na fase também de adolescente, isso é muito bom. Isso tudo à base da palavra. Então, a minha experiência fazendo o curso foi, além do aprendizado, do conhecimento, da interação, de fazer conexão com outros irmãos, com outras embaixadas, de ter contato com outras embaixadas daqui da cidade, do estado mesmo, para fazer o acompanhamento, ver como é que funcionava, ver como é que funciona o conclave, ver como é que funciona o acampamento, ver como é que isso acontece. Isso é uma experiência que só adquire, só tem quem realmente está dentro ou começa a fazer parte de embaixada. Porém, quando terminou o curso em si, que para e pensar, vai ser longo, passa muito rápido. Passa muito rápido. O tempo voa, o tempo voa. A minha experiência dentro do curso, 100%, 100% foi uma das melhores coisas que pôde me acontecer no ano de 2024. Depois que eu terminei o curso, eu estava em Arapiraca e o meu foco era implantar a embaixada lá, reunir alguns meninos. Aí agora eu viajei, eu estou em Santos, São Paulo, e já entrei em contato aqui com o pessoal da Igreja Batista aqui, e já estamos organizando aqui a embaixada agora, com toda a bagagem que eu adquiri do curso, com outras embaixadas em contato, e agora vamos implantar a embaixada aqui na Baixada Santista. Até agora eu fiz umas pesquisas, não encontrei ainda nenhuma próximas aqui, mas vamos implantar. E dizer assim, encerro um pouco da minha palavra dizendo que você precisa entender que quando você começa a ter informação, quando você começa a estudar, quando você começa a mergulhar nessa atmosfera, nesse ecossistema, você começa a ficar apaixonado, porque você vê a carência,
Tem responsabilidade? Tem algumas dor de cabeça? Tem, mas vale a pena. Vale a pena porque é a exposição do reino, é a exposição dos valores cristãos, é a exposição de você trazer crianças, trazer elas para o reino e dizer, olha, você tem um papel, você tem um objetivo, você tem um foco. E o mais importante é levar as crianças a conhecerem Cristo, levar as crianças a tomar a decisão de seguir Jesus, de seguir o que está na palavra. E isso é gratificante, gratificante. Mesmo que às vezes a gente não encontre tanto apoio como a gente gostaria. Às vezes vai conversar com o líder, com o pastor. Eu falo com o pastor. Às vezes você vai conversar, o pastor, não, é porque isso, precisa disso. Aí já pensa muito na questão financeira, aquele negócio todo. Mas se o Criador, se o Papai do Céu está lhe dando essa oportunidade de você fazer o curso, de você ter esse conhecimento, de você começar, vai com tudo, porque Deus vai mover e fazer aquilo que você não pode fazer. Certo, gente? No mais, agradeço pela oportunidade, agradeço o Elton por esse momento e louvo a Deus por sua vida, como eu falei para você lá no sétimo salmo, como eu falei no PV outras vezes. Louvo a Deus pela sua vida, porque ter feito o CICE 2024 foi um sonho realizado e começar a implantar a embaixada é tudo resultado desse encontro que a gente pôde participar. Louvado seja Deus por sua vida e também pela vida de todos que fizeram, que aqueles que estão fazendo agora a segunda turma. Amém, amém. Obrigado, pastor. Obrigado pelas palavras e orientação para os irmãos. Esse é o nosso curso de conselheiros, esse é o nosso curso de formação de irmãos, de irmãs, para trabalharem em agências missionárias, porque é isso que são as embaixadas. Aqueles irmãos que não tiveram a oportunidade, que não conhecem a Organização Embaixadores do Rei, no decorrer do curso, vão escutar um pouco sobre isso, vão ler sobre isso e nas palestras terão essa oportunidade. Eu vou voltar à tela aqui, tela compartilhada. Eu não sei se ela saiu. Tá aparecendo aí para os irmãos? Está sim. Tá Então, aparecendo. tá sim, obrigado. Então vamos lá. E aí, nessas datas que eu passei no grupo, e também deixei aqui na parte de aviso, nós teremos algumas palestras de temas relevantes e de pessoas que são referência e autoridades no assunto. Mas esses palestrantes, quase sua maioria, só tem um aqui que será o mesmo do curso passado, são palestrantes inéditos escolhidos para o nosso CICER EAD, CICER à distância. Por que que eu falo isso? Porque o tema ministrado, e os irmãos irão perceber isso, que são diversos temas no nosso curso, e já foram ministradas palestras, ficaram salvos aqui. Então, nós salvamos, ó, estou indo no módulo 2 que não está liberado para os irmãos ainda. Aí eu venho aqui no perfil aconselhador. E aí a gente chega na parte da palestra, perfil do conselheiro de embaixador do rei. Tá até fora da ordem aqui, ó. Ainda bem que não está liberado para os irmãos, que será consertado daqui a pouco. Então, a palestra que o pastor Tony Zamba ministrou no curso passado, nós dividimos, né, em vídeos de até 23 minutos, e ela está salva no material de vocês. Então, os irmãos terão a oportunidade de consultar, de assistir e, ao final, participar das atividades também. Porque quem já finalizou a prova no módulo 1 percebeu que algumas perguntas também podem estar nos vídeos, né? Então, eu sei que na correria, no tempo, essa plataforma ela tem a opção de obrigar todos a escutarem, desculpa, a assistirem todo o vídeo, né? Não deixar adiantar e ele ficar pausando várias vezes e o irmão ser obrigado a dar o play, mas esse não é nosso objetivo. Em outros treinamentos que não são da área de
da igreja ou dos embaixadores do rei, nós colocamos essa opção. Mas, como eu falei, é um curso bem leve e esse não é o nosso objetivo. Mas se algum irmão percebeu lá nas perguntas que, eita, eu pulei logo aquele vídeo que caiu aqui na pergunta. Então já deixa a dica aí para os irmãos que algumas perguntas podem estar no vídeo, tá? A respeito desse material que é bem rico para a consulta dos irmãos. Vale também destacar, vou voltar aqui para o cronograma, lá para a parte de avisos, que no final de maio, porque a gente deixa um tempo para a apresentação do projeto missionário, então no final de maio, os irmãos não têm mais acesso a essa plataforma. Então, eu sugiro aos conselheiros baixar o material em PDF, salvar, se o irmão achar relevante, imprimir, porque esse material foi feito para a consulta dos irmãos mesmo. Em relação aos vídeos, eles ficam no YouTube também. Então, além de estar aqui na plataforma, quando os irmãos forem acessando, os irmãos irão ver que ele tem o link no YouTube. Então, fica lá disponível para os irmãos consultarem sempre que necessário. Em relação à estrutura do curso, é isso. Em relação às palestras, nós vamos separar todas essas datas, o horário de 19h30 até 20 horas, para esse plantão de dúvidas, para falar um pouco a respeito do curso. E aí os palestrantes vão começar às 20 horas, tá? A palestra, em média, demora 1 hora, de 20 até 21, e a gente separa 30 minutos para perguntas, curiosidades, ou algum irmão que queira falar sobre o tema, queira fazer um bate-papo mesmo. Eu só solicito, claro que eu vou reforçar isso na segunda-feira que vem, que durante as palestras a gente separe um momento específico para as perguntas. E já que a palestra ela é gravada e ela fica disponível na plataforma depois, a gente orienta que o palestrante separe 2 momentos para perguntas, talvez até 20h30, quando dá 20h30 ele para um pouco, abre para perguntas, e quando der 20 horas ele também abre novamente para perguntas, porque quando o material é disponibilizado para a próxima turma, ele fica direto como a exposição do palestrante. Mas, como eu falei, vamos reforçar isso nos demais dias de fala de palestra, tá ok? Nós temos, nesse nosso curso, nós já estamos com 30 matrículas, né? 30 irmãos que estão participando. Desses, 19 estão conectados aqui, um número relevante, interessante, como eu falei, aqueles que não participarem terão acesso a esse material depois, esse material ficará salvo. Então, eu sei que esse foi um dos motivos de alguns irmãos participarem do nosso treinamento, pois o trabalho é de escala, ou alguns dias vai estar em alguma atividade e pode acessar depois. Mas, também pensando naqueles irmãos que estarão participando sempre da nossa parte síncrono, né? Ao vivo, nós separamos alguns brindes para os irmãos aí que participarem, tanto um destaque lá na participação na plataforma, quanto participarem de todas as atividades nas nossas palestras. Então, como eu falei, fica aqui registrado e a gente costuma mandar uns mimos, uns brindes aí para valorizar a dedicação desses irmãos. Mas, conselheiro Hélio, eu moro aqui é, em Manaus. Esse brinde vai chegar? Vai, pode mandar para a gente, endereço, CEP e tudo que for preciso, que alguns irmãos aí perceberam do curso passado, né? O pastor Edson ainda está participando com a gente. A gente mandou o material e os irmãos foram até postando no grupo quando foi chegando, certo? Agora, nesses próximos minutos, não vi ninguém levantou a mão, não, né? Deixa eu ver se no chat aqui tem alguma pergunta ou comentário. Ó, o irmão Pereira fez um comentário aqui, ó. Pastor Tony Zamba, grande homem de Deus, tive o prazer de estudar com ele no Seminário Teológico do Oeste. Amém. Pastor Tony Zamba é uma referência no ministério com embaixadores do Rei. É autor de
de alguns livros e palestrante do nosso curso. Então, depois já conversa com o pastor Tony Zamba lá, que o material dele está disponível e está rodando todo o Brasil e o mundo. Mas o mundo mesmo, conselheiro Ed? Sim. Um exemplo é um conselheiro nosso aqui do Distrito Federal que está reativando uma embaixada lá em Portugal. Ele foi morar em Portugal e manda notícias para a gente da embaixada que está a todo vapor. Embaixada já com mais de 10 meninos funcionando ali em Lisboa, se não me engano. Não sei se é Porto ou Lisboa, mas tem imagens no módulo 1 para quem também já terminou o módulo, certo? E o irmão Cláudio já falou que ele quer receber um desses mimos, né? Então, esse aí a gente vai entregar para aqueles que se destacarem em relação à participação no nosso curso, tá? Tanto a participação lá na plataforma, quanto aqui nas palestras ao vivo. Deixa eu ver aqui na minha pauta se falta passar algum ponto antes de devolver a palavra para alguns irmãos. Ah, vamos lá, em relação ao trabalho final, vou voltar aqui para a tela. A partir do dia 23, nós vamos iniciar as apresentações do projeto missionário. Para os irmãos que conectaram depois, quando os irmãos chegarem lá no módulo 5, eu destaco que o módulo 5, ele não tem atividade, ele não vai ter um conteúdo teórico, vídeo ou material para ser enviado nesse módulo, porque ele será a apresentação final dos irmãos do trabalho do nosso curso. E como será essa apresentação final? Os irmãos vão se dividir em duplas e os irmãos vão preparar uma apresentação rápida, que nós vamos enviar o link para os demais do cursista, né? Lá no final de abril, para apresentar a respeito de um tema, a escolha da dupla, qualquer tema do nosso curso CICE. Por que você está falando isso logo no começo? Para os irmãos terem tempo de preparar. Precisa mandar o trabalho escrito, precisa mandar o PDF, é um TCC, eu tô terminando minha faculdade, meu mestrado, eu pensei que tinha me livrado da tese do TCC e vem o conselheiro Hélio pedir um trabalho. Não, irmãos, não tem parte escrita, não tem tese, não tem o TCC, é apenas a apresentação. E tem um padrão para essa apresentação? Pode ser com PowerPoint, pode ser com PDF, pode ser apenas com a palavra do irmão, não tem um padrão. O irmão vai preparar uma apresentação de no mínimo 10 minutos e no máximo 30, então de 10 a 30 minutos, para falar de um dos subtemas do nosso curso. Eu falo isso logo no início, e mais uma vez, vou destacar aqui, vou deixar essas informações registradas lá na plataforma, por quê? Porque por algumas vezes, algum tema já chama a atenção do irmão e o irmão já começa a preparar algo sobre isso. Lá no módulo 1, podemos perceber que começa com a definição: quem são os embaixadores do rei? Depois, como organizar e manter uma embaixada. Fiquem atentos que esse tema ele vai ser retomado lá no módulo 4, quando formos tratar de embaixada padrão, que é uma palestra do nosso conselheiro Rodrigo do Mato Grosso do Sul, de Dourados. Então, se o irmão quiser começar a preparar sobre esse tema, ele já começa a pensar aqui no curso. Depois, música na organização. Nós temos aqui o nosso decano, né, nosso conselheiro Jairo, da Igreja Batista Central de Taguatinga, vai falar um pouco para vocês, mas depois vai ministrar a palestra ao vivo também. Então, eu quero falar no meu trabalho final, a minha dupla escolheu falar sobre música na Organização Embaixador do Rei, sobre a importância da música, sobre a importância da música cristã, sobre o resgate dos hinos, sobre as músicas de Embaixador do Rei. O subtema é com você e sua dupla. Então, o irmão vai preparar um trabalho a respeito desse tema e vai apresentar para toda a turma numa data pré-agendada.
Então, a partir do dia 23, ó, vamos abrir o calendário aqui rapidamente. É 23 mesmo? Avisos, 23 de abril. A partir do dia 23 de abril, os irmãos já podem iniciar as apresentações. Conselheiro, é só segunda e terça igual às palestras? Não. Aí você vai ver a disponibilidade desse coordenador que vos fala, né? Então, como eu trabalho de escala, nesse horário de 19h30, de 20 horas, vai depender do dia, mas a parte boa é que eu já sei a minha escala até o final do ano. Então, o irmão forme a dupla, faça contato comigo e a gente vai começar a agendar as apresentações. Tem limite de prazo? Tem, até o final de maio. Então, até o dia 31 de maio, o irmão, a irmã pode mandar a data, agendar, e a gente compartilha o link da apresentação com os demais do grupo. Tem que ser da mesma igreja? Tem que ser do mesmo estado? Como que vai ser esse trabalho final? Não necessariamente. A nossa orientação é que os irmãos que foram embaixadores do rei, e ainda são, né? Pois uma vez embaixador, sempre embaixador, formem dupla com alguém que não teve tanto contato com a organização Embaixadores do Rei. Então, lá no grupo, eu vou soltar até pode ser um formulário, ou coloco o nome de todos os irmãos, no sentido de qual é a experiência ou qual o tempo que o irmão tem de experiência com os embaixadores do rei. Vou dar um exemplo aqui na lista de participantes. Vou pegar os dois primeiros. Então, tem o irmão Cláudio e o irmão Enzo. Vamos supor que o Cláudio já tem 10 anos de experiência com embaixadores do rei, passou por todos os postos, já trabalha como auxiliar do conselheiro, mas está formalizando o seu curso. E vamos dar como exemplo o irmão Enzo, que conheceu a organização Embaixadores do Rei semana passada. O pastor mandou o link para ele e falou: faz o curso, que será a bênção. Essa não precisa ser uma situação hipotética, não, viu? Pode ter acontecido nesse curso aqui e é, os irmãos podem confirmar depois ou não. Então, a sugestão é o Cláudio formar dupla com o Enzo para mesclar essa bagagem, esse conhecimento prévio da Organização Embaixadores do Reino. Todos formaram duplas. Tem alguém sozinho? Pode fazer em trio? Não. Ou dupla ou individual. Mas como um dos objetivos do nosso curso é essa integração, é esse trabalho em equipe, relembrando lá das regras dos esportes dos embaixadores do rei, ser honesto, guardar os lábios, perder sem zangar-se, trabalhar em equipe, a gente orienta a procurar uma dupla. Em último caso, eu sei que alguns irmãos irão fazer inscrição depois dessa, dessa conversa, desse início hoje, porque as inscrições continuam abertas até o final de março, porque o irmão consegue acompanhar o desenvolvimento do curso depois, vai formando novas duplas. Então, e pode ser da mesma igreja? Pode, não tem problema nenhum, desde que siga essa orientação inicial. Alguém que tenha um conhecimento, uma experiência, um conhecimento prévio da Organização Embaixadores do Rei, com alguém que chegou para o time agora, que não tem problema nenhum, tá, irmãos? É, esse é o momento de aprendizado mesmo, e o irmão será a bênção, a irmã será bênção no trabalho dos embaixadores do rei. Enzo aqui perguntou, nós escolhemos a dupla, é bom que eu já respondi, né, antes de ler. Cada um escolhe a sua dupla, pode ir formando a dupla, pode ir perguntando, se já conhece alguém, pode ir fazendo. Alguns cursos passados eu fui formando as duplas, mas aí depois começaram a chegar chuvas de reclamação, né? Coordenador Wellington, o irmão que o senhor me indicou não responde o WhatsApp, o fuso horário é diferente do meu, eu não consigo fazer o trabalho, então nós mudamos. Agora, cada irmão, cada irmã pode escolher a sua dupla. Não tem problema nenhum. Olha, a irmã de Cuiabá, desculpa, o irmão de Cuiabá, Cláudio, olha que terra boa aí, né? Deve estar mais quente do que aqui em Brasília. Então, o irmão Cláudio pode fazer dupla com alguém do mesmo estado, da mesma região, ou não. Pode colocar lá no grupo, pode mandar no privado, pode ir formando as duplas, certo?